A paz de Cristo para todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Temos a alegria de registrar aqui a presença dos pais de Marcelo, seu João, dona Nali. Deus possa abençoá-los grandemente. A Adriana já é uma visitante, já é de casa, na verdade. A todos que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sempre uma alegria recebê-los. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. O texto bíblico diz assim: Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, toma a tua terra, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Vamos fazer uma pausa aí. Este verbo, dizer, nos lábios de Jacó, disse mais Jacó, o escritor bíblico está registrando, poderia ser traduzido como e orou Jacó ao Senhor, e orou Jacó dizendo, poderia ser isto. Aqui, Jacó está conversando com Deus, e quando nós conversamos com Deus, nós oramos. Oração é conversa com Deus, é falar com Deus. Então, nós temos aqui um retrato da vida de Jacó, em que ele conversa com Deus, em que ele ora ao Senhor. A oração, conversar com Deus, é uma das marcas de todos os servos de Deus na Bíblia. Nós não temos na Bíblia servos de Deus que não orem, que não conversem com o Senhor, que não dirijam ao Senhor a sua palavra, a sua fala, o seu pensamento. Jesus orou, Paulo orou, Pedro orou. Nós encontramos o profeta Isaías orando, Daniel orando, Moisés orando. A lista é interminável. Então, a primeira pergunta desta noite é: você já orou hoje? Essa é a pergunta. Você tem orado? Você orou ontem? Você conversou com Deus? Você abriu seu coração para o Senhor? O que você falou para Deus hoje? Você se lembra? O que você falou ontem? Se você não tem feito isso, eu gostaria de encorajar você a buscar a face do Senhor, começar a ter uma vida de oração a partir de hoje. Se nós ficássemos só nisto hoje, já bastaria, na verdade. Essa é a mensagem desta noite. Assim como não existe vida em nós sem a capacidade de respirar, precisamos de ar, não é verdade? Precisamos de respirar. Assim é o crente, é o servo de Deus. Ele precisa de orar. Precisa de orar. Então, aqui nós temos Jacó orando. A segunda coisa que eu gostaria de destacar nesse versículo é que ele está orando não a um Deus novo, ao Deus dos seus pais. Ele está dizendo, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Interessante que quando Deus aparece a Moisés no Êxodo capítulo 3, ele aparece a Moisés dizendo, eu sou Deus de teu pai Abraão, de teu pai Isaque e de teu pai Jacó.
Então, Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós vamos encontrar isso dezenas de vezes ao longo da Bíblia. Deus se apresentando como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão, ele é considerado o pai da nação de Israel. Mas Abraão também é considerado o pai de todos aqueles que têm fé em Deus. Quando João Batista estava pregando próximo ao Rio Jordão, ele disse para os seus ouvintes que eles não deveriam se vangloriar porque eles eram filhos de Abraão. Está falando da etnia. Porque Deus poderia transformar pedras em filhos de Abraão, na verdade. Então, o que é importante é ser filho de Abraão não por causa do sangue e nem por causa da circuncisão. Paulo ensina nas suas cartas que a circuncisão que conta é a circuncisão feita no coração e não na carne. É a circuncisão interior. Então, enganam-se aqueles que pensam, à luz da Bíblia, que Abraão é só o pai da nação de Israel, humanamente falando. Mais importante é que ele é pai daqueles que creem, porque Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, antes mesmo de ser circuncidado, antes mesmo da lei ser dada. Então, esse Deus de Jacó é o nosso Deus. É o Deus do nosso pai Abraão, que creu em Deus, que saiu não da terra prometida, não da Palestina, não, saiu de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, lá do sul da Mesopotâmia, onde temos ali o Iraque, o Irã, aquela região, na verdade. Então, a segunda coisa, então, importante, a primeira coisa é a oração, a segunda coisa é para que Deus que estamos orando, na verdade, né? Para que Deus que estamos orando. Vamos orar para o Deus que se revelou nas Escrituras, na palavra de Deus, e cujo filho dele, o filho de Deus, é também o filho de Abraão, Jesus, na verdade, né? O Novo Testamento começa dizendo que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Filho de Abraão. Então Jacó está orando a esse Deus que ao longo da Bíblia se revelou fiel, cumprindo a sua palavra, suas promessas, né? Então ele diz, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Aí ele diz, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Muito interessante isso também, nessa oração. É porque essa oração de Jacó é uma oração feita ao Deus certo, não é a Baal, não é a Afrodite, não é Hermes, não, é o Deus que se revelou aos pais. E a outra coisa importante é que essa oração tem suas raízes nas promessas de Deus, nas promessas do Senhor. Tu prometeste isto, Senhor. Tu falaste comigo isto, Senhor. Então, ele invoca o caráter de Deus, a palavra de Deus, a honra de Deus, a fidelidade de Deus. Então, a oração dele tem raízes na palavra do próprio Deus, no caráter do próprio Deus, nas promessas de Deus. Essa é outra coisa importante nesta oração. Versículo seguinte, versículo 10, então. Aí, Jacó, nesta oração, ele diz, menor sou eu que
todas as misericórdias, as beneficências. Tem outra tradução? E toda a fidelidade. Como é que está na sua Bíblia? Na sua Bíblia aí? Tem outra tradução? Fidelidade? Fidelidade? Tem alguém que tem misericórdia, tem graça? Tem aí, pastor? Como é que está, pastor Nurino? Sou indigno. Sim. E o que mais? Indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade. Todas as misericórdias, né? Que legal. A palavra recede é uma palavra hebraica muito especial no Antigo Testamento. Recede. A misericórdia. Normalmente essa palavra é traduzida de fato por misericórdia, né? O salmista diz: a tua misericórdia dura para sempre, a tua recede dura para sempre. Ele vai repetindo dezenas de vezes, mais de 20 vezes: a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. A tua misericórdia dura para sempre, a tua recede. Então, nesse outro versículo sobre essa oração, que ele está falando com Deus, ele diz: olha, menor sou eu que todas as tuas misericórdias. Em outras versões está: eu sou indigno. Tem alguém que tem indigno? Eu combinei com o pastor Nildan para ele trazer essa Bíblia hoje, para ele me dando apoio aqui, logístico aqui, na verdade, né? Então, Jacó está falando: eu sou indigno, eu não mereço as tuas misericórdias, na verdade, e nem a tua fidelidade. Então, a outra marca importante nessa oração de Jacó é a humildade dele. É a humildade dele. É muito importante, quando a gente comparece diante de Deus, ter consciência disto. Tiago diz que Deus exalta os humildes, mas rejeita os soberbos, que é o oposto do humilde. Se eu chegar diante de Deus: não, eu estou te mandando fazer isso, que eu mando em ti. Não acredito que a gente tem que chegar assim perto de Deus, não. Não acredito nesse ensino, não. Eu acredito no ensino bíblico de que a gente chega perto do Senhor: Senhor, não mereço nada. Errei tanto. Fiz tanta coisa errada ao longo da minha vida, Senhor. Não mereço nada de ti. O que eu posso pedir a ti? Essa consciência diante do Senhor, essa humildade, na minha visão, de acordo com o meu entendimento da palavra de Deus, é importantíssima essa humildade diante do Senhor, plenamente consciente de que ele era imperfeito, e era mesmo. Jacó significa o suplantador, aquele que pega no pé do outro, foi assim que ele nasceu. E por isso que ele recebeu esse nome, o suplantador, aquele que passa a rasteira no outro, numa tradução livre. Isto. Que impede o outro de prosseguir, que passa o outro para trás. Pobre Jacó. Mas ele tinha consciência disto. Senhor, sou indigno. Triste quando a pessoa não tem consciência diante de Deus da sua imperfeição, sua indignidade, suas falhas. Triste isto. Falar que a pessoa não consiga reconhecer isso diante do cônjuge, dos filhos, dos pais ou da igreja, mas diante do Senhor, diante de Deus, sozinho, você e o Senhor. Senhor, como eu posso esconder minha vida de ti, Senhor? As coisas que eu fiz, adolescente, jovem, as coisas que eu fiz, Senhor, com meus pais, com os meus irmãos, com o cônjuge, com os filhos. Senhor, sou indigno, sou falho. Então Jacó tem essa virtude, essa grandeza. Então ele fala para Deus: Senhor,
sou indigno das tuas misericórdias, o Senhor me trata com tanto amor, com tanto presente, com tanta bondade. Senhor, sou indigno. Então ele fala recebe dessa misericórdia e dessa fidelidade, dessa verdade de Deus. Diz, tu és fiel, Senhor, eu sou infiel. Que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, o Val de Jaboque, tudo isso, quando ele estava indo para a casa do seu tio, fugindo do seu irmão Esaú. Ele sai apenas com um cajado, mas agora ele volta com o quê? Com 2 bandos de animais, de servos, de empregados. Deus o abençoou, Deus o multiplicou. Então nós temos outra coisa aqui nessa oração. Nós temos essa consciência, né, de indignidade, de imperfeição, e nós temos gratidão. Senhor, o Senhor me fez prosperar tanto. Eu tinha apenas um cajado, Senhor, e agora, como o Senhor me abençoou? Há pessoas que não sabem agradecer. Pessoas que não sabem reconhecer o quanto já foram abençoadas, quanto Deus já os prosperou. Jacó nos ensina isto. Então, primeiro, Jacó nos ensina a orar. Segundo, Jacó nos ensina a orar ao Deus certo. Terceiro, Jacó nos ensina a orar da maneira certa, que é com humildade, reconhecendo os erros. Jacó nos ensina a orar com gratidão a Deus. Então eu gostaria de convidar você, nesta noite, você que está aqui nesse culto, agora mesmo com os olhos abertos, que você possa, Senhor, te agradeço, Senhor. Te agradeço pela saúde. Te agradeço pelo emprego, pelo pão que o Senhor me deu hoje, Senhor. Senhor, te agradeço, Senhor, pela roupa. Oh, Senhor, eu te agradeço. O Senhor tem sido bom comigo. Essa é outra coisa importante na nossa oração, na nossa conversa com Deus. Revelarmos gratidão diante do Senhor. Versículo 11. Aí ele diz, livra-me, eu te peço. Agora ele chegou no ponto onde ele queria, na verdade. O que ele queria, Senhor, na verdade, o que eu quero agora, nesse momento, é que o Senhor me livre, é que o Senhor me salve, o Senhor me socorra. Ó, Senhor, venha o meu auxílio. Então aqui, tudo que ele falou até agora foi a introdução à oração dele, ao cerne da oração dele. E agora ele chega a você, livra-me da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu tenho medo dele, para que porventura não venha e me fira e me mate com os filhos. Vamos parar aí agora. Outra coisa importante nessa oração de Jacó é a gente ser objetivo. Tem gente que não consegue ser objetivo. Dá uma roda, fala, tal. E aí? Onde é que você quer chegar? Fala para mim. A gente está esperando, né? O que você quer pedir? Não, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, tal. E aí? Então, quero só te agradecer, Senhor, só isso que eu... Então, tá bom. Então, tá ótimo. Tá certo, então tá bom. Mas tem que ser objetivo. Senhor, eu quero te pedir pelo meu filho. Eu quero, Senhor, que o Senhor cure o meu filho, Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego para o meu filho, Senhor. Senhor, eu quero que a minha filha passe neste vestibular, Senhor. Falar nisso para Deus. Ser o quê? Ser objetivo. Subjetivo. Ser objetivo. Senhor, quero que o Senhor salve o meu casamento. Senhor,
eu quero que o Senhor me salve de fazer loucuras, de ser infiel a Ti e a minha família. Falar para Deus. Ser objetivo é importante. Há pessoas que não são objetivas. Você, na sua oração de hoje, você foi objetivo hoje? O que você pediu para Deus? Seja objetivo. Seja preciso. Seja claro. Seja direto. Fale para Deus o que você quer. Jacó disse: Senhor, livra-me. De quem? Deus perguntou para ele: de meu irmão. De seu irmão? É mesmo? É verdade. Enganei meu irmão. Passei a perna nele, Senhor. Já faz bastante tempo. Mas eu não tenho WhatsApp, Senhor, para saber da minha mãe se está tudo bem, ou se ele vem, se a raiva já acabou, já passou. Não consegui passar nenhum e-mail, não tem e-mail, Senhor. E ele, Senhor, ele é um homem forte. É um homem de caça, que enfrenta animais, que mata animais. Estou com medo dele, Senhor. Eu sinto que se ele estiver com raiva, ele vai me ferir, vai me matar e vai matar meus filhos. Foi claro ou não foi claro para Deus? Foi claro, foi objetivo. Estava com medo. Ele estava com medo do seu irmão. O medo, em certa medida, é saudável. Tenho medo de ser atropelado por um carro e, por causa do medo, eu atravesso a rua com cuidado. Com cuidado. Olho para um lado, olho para o outro. Esse medo é saudável. Tenho medo de ser reprovado na prova e faço o quê? Estudo. Vazo à noite, se for preciso. Não é verdade? Estudo. Porque estou com medo de ser reprovado. Tenho que estudar. Então, o medo, em certa medida, é saudável. Mas quando o medo é exagerado, quando o medo nos congela, nos paralisa, nos imobiliza, quando o medo faz com que nós agigantemos o nosso inimigo e criemos monstros dentro de nós, fortes e poderosos, esse medo não é saudável. Há vários momentos na Bíblia que alguns servos de Deus tiveram medo. E Deus se apresentou a eles. E Deus disse: olha, não precisa ter medo. Estou com você. Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, diz-nos o texto bíblico de Lucas, capítulo 1, que quando o anjo Gabriel apareceu para ela e deu aquela mensagem que ela seria mãe, ela ficou com medo. Ficou assustada. Poderia ser apedrejada pelos homens de Nazaré, porque apareceu grávida e José não era o pai dessa criança. José chegou a pensar em deixá-la. O anjo é que... Porque José era um homem tão justo que preferiu fugir e ele então seria responsabilizado. Que caráter de José! Que caráter! Que homem maravilhoso, que homem extraordinário. Maria não poderia ter encontrado um marido melhor. A Bíblia diz que José era justo. E para poupar aquela mulher que estava esperando um filho que não era dele, ele pensou em sair, ir embora. E sair como um mau rapaz, o garoto que fez a coisa errada. Que caráter! Que atitude, que honradez. Então, Maria sabia das consequências, ela poderia ser apedrejada, vilipendiada, poderia ser criticada. Então, o anjo disse para ela: não temas, você não precisa ter medo, Maria, você não precisa ter medo. Então, o Senhor,
envia o seu anjo e conforta Maria. 2 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e capítulo 27, o Senhor aparece através dos anjos, de visões a Paulo e diz, olha, você não precisa ter medo. Você está em Corinto, você está tendo problemas, mas você não precisa ter medo. Continue pregando e não fique calado. Estou com você. Num navio, mais para frente, capítulo 27, haveria um naufrágio, todos estavam com medo. Deus aparece a Saulo, a Paulo, e diz para Paulo, Paulo, você não precisa ter medo, tudo vai terminar bem. No Salmo 56, versículo 11, o salmista disse, eu não temerei. Salmo 56, versículo 11, um lindo texto da palavra do Senhor, que nós podemos ler. Em Deus tenho posto a minha, eu não temerei. O que me possa fazer o homem. Interessante. E há outros textos, né? Há o texto, por exemplo, de Isaías, capítulo 41, versículo 10, muito interessante, muito importante, que fala também sobre esse assunto. Não temas, Deus falando, né? Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te dou força, e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Né? Não tenha medo, não tenha medo. Então nós encontramos muitos outros textos nessa direção. Jesus, no capítulo 11 de Mateus, disse para os seus discípulos, olha, não precisam ter medo com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Deus, vocês valem mais do que os pardais. Vocês valem mais do que os pardais. Não precisam ter medo. Não precisam ter medo. Como é que nós podemos vencer o medo? Nós podemos vencer o medo orando. Nós podemos vencer o medo com o conhecimento que temos de Deus. Conhecimento do caráter de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus. E com fé em Deus, eu não temerei. Eu não vou ter medo. Há vários exemplos na Bíblia de pessoas que venceram o medo por causa da oração, do conhecimento que tinham de Deus e da confiança, da fé que tinham em Deus. Várias pessoas. Uma dessas pessoas foi Davi. Ele tinha um inimigo que era literalmente mais do que o dobro dele. Humanamente falando, impossível de ser vencido. Mas Davi, ele disse, o Senhor já me ajudou a vencer um leão. O Senhor já me ajudou a lutar contra o urso que queria destruir as minhas ovelhas e eu as protegi. E eu vou enfrentar este monstro, este animal, este inimigo. O que me pode fazer? O que ele me pode fazer? Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia são outros exemplos. Ele diz, pode nos lançar na fornalha. Pode nos lançar na fornalha. Nós não temeremos o fogo. Daniel, pode me lançar na cova dos leões. Eu não o temerei. Jesus caminhou sem medo, porque sabia que estava fazendo a vontade do Pai. Não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Conhecimento do caráter do Pai. O que me pode fazer o homem? Me matar o meu corpo. Mas o meu espírito vai viver para sempre nas mãos do Senhor. Jesus diz, não tenham medo daqueles que podem acabar com o seu corpo. Não tenham medo deles, não. Vocês devem temer no sentido não negativo, mas positivo, a Deus, na verdade. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas esse temor ao Senhor é essa reverência, esse temor ao Senhor é essa confiança nele, no caráter dele. Esse temor do Senhor não nasce, não é medo, não. É produto do amor. O amor não é produto do medo.
O temor ao Senhor é produto do nosso amor a Deus. Eu não quero de maneira alguma decepcionar ao meu Deus, porque eu amo. Não quero decepcionar a minha esposa, porque eu a amo. Não porque tenha medo. Quer dizer, o meu temor de decepcionar é produto do meu amor. Assim é com Deus, né? Não quero envergonhar os meus filhos, não quero decepcionar os meus filhos, não quero fazer isso, por causa do meu amor. Então eu gostaria de convidar você a vencer o seu medo. Não sei qual é o seu medo. Não sei se você tem medo do seu irmão, Esaú, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe. Não sei de quem que você tem medo. Você tem medo da morte? Você tem medo da enfermidade? Você tem medo do futuro, do amanhã? Eu gostaria que você nesta noite colocasse o seu medo nas mãos do Senhor. Senhor, estou com medo, Senhor. Com medo do vestibular, com medo de não conseguir. Não tenha medo. Faça o seu melhor e vá para a luta com confiança no Senhor, na verdade. Com dependência do Senhor. Continue lutando. Importante isto. Aumente o seu conhecimento. Você possa, depois dessa nossa aula, desse nosso encontro aqui, você possa sair daqui com conhecimento maior e melhor e mais profundo do Deus da palavra e da palavra de Deus, na verdade. Jacó não estava confiado em si. Ele saiu desse encontro confiado em Deus, confiado em Deus. Davi enfrentou Golias confiado no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentou a fornalha confiados no Senhor. Daniel enfrentou os leões e a cova dos leões confiado no Senhor. Jesus enfrentou a cruz confiado no Senhor. Não fugiram do caminho da cruz, do caminho do enfrentamento no sentido positivo das dificuldades, do medo. Fizeram isso. No século passado, nós tivemos Martin Luther King, que sem violência enfrentou os seus inimigos e os inimigos dos valores do reino de Deus. E por isso, Martin Luther King e muitos outros podem falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé naquele que me sustenta todos os momentos da vida. Entrega o seu medo, sua ansiedade, tudo isso nas mãos do Senhor. Descanse nele e Ele vai fortalecer você. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante. Pastor Felipe, pode orar por nós, por favor? Obrigado a Deus por essa noite. Obrigado porque o Senhor continua o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mesmo Deus do ontem, do hoje e eternamente. Obrigado a Deus porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer os nossos medos. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas com a ajuda do Senhor, nós somos mais que vencedores. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um aqui, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra pregada aqui nessa noite. Fique conosco, nos ajude em tudo. É a oração que nós fazemos no precioso nome de Jesus. Amém.